Shalom! Bem-vindas ao nosso grupo Lugar de Torá, ao nosso Rumash, Parashat, Hashvoa, Bamidbar, da nossa segunda Ilá do livro de Números, capítulo 1, dos versículos 20 a 54. Amém? E foram, pois, os filhos de Ruben, primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Todo homem de idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Ruben eram 46.500. Dos filhos de Simão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os que foram contados pelos números dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Simão eram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Gade eram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Judá eram 74.600. Dos filhos de Issachar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Issachar eram 54.400. Dos filhos de Zebulun, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Zebulun eram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Efraim eram 40.500. Dos filhos de Menaxe, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Menaxe eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Benjamim eram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Dan eram 62.700. Dos filhos de Asher, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Asher eram 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Naphtali eram 53.400. Estes são os que foram contados, que contaram Moisés, Arão e os príncipes de Israel, 12 homens. Cada um
era pela casa de seus pais, e foram todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército em Israel. E foram, pois, todos os que foram contados, 603.550. E os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: porém, a tribo de Levi não contarás, nem sua soma tirarás entre os filhos de Israel. Eu e tu incube os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus objetos e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus objetos. Eles o ministrarão e em redor do tabernáculo acamparão. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E ao pousar o tabernáculo, os levitas o armarão. E o estranho que se aproximar será morto. E pousarão os filhos de Israel, cada homem junto a seu acampamento, e cada homem junto a seu estandarte, segundo o seu exército. E os levitas pousarão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira contra a congregação dos filhos de Israel. E farão os levitas a guarda do tabernáculo do testemunho. E fizeram os filhos de Israel conforme tudo o que ordenou o Eterno a Moisés. Assim fizeram. Amém. Baruch Hashem.